Olá, paliteiros, paliteiras, desenhistas. Hoje eu quero compartilhar com vocês a pintura desse menino perdido, certo? Vou tirar aqui a bolsinha de tintas do meio. E aqui tá meu chazinho preparado, meu lanchinho. Mas, gente, assim, esse menino perdido, eu não sei se vocês lembram, se vocês já assistiram, uma versão do Peter Pan que chama Hook, A Volta do Capitão Gancho, em português, né? Foi muito famoso no começo dos anos 90. O Peter Pan é estrelado pelo Robin Williams. E daí, os Garotos Perdidos, nessa versão do filme, né, tem esse garoto mais gordinho, bem engraçado, que quando o Peter Pan retorna, né, da Terra do Nunca, ele fica no lugar dele. E eu sempre amei esse personagem desde pequena, acho ele um amor. E daí, assim, o tema do desafio de desenho da semana, do dia 9 ao dia 14, né, do dia 8 ao dia 14, enfim, da segunda semana de janeiro, é Peter Pan. Então, por isso que eu tô tão empolgada desenhando personagens do conto Peter Pan, né? Eu também, assim, spoiler, tá? Eu também já fiz o Peter Pan. Eu tô tão empolgada que eu lancei o desafio ontem no Instagram e no Telegram, certo? E eu já fiz 5 rascunhos. Fiz o Peter Pan, fiz aqui o gancho do Capitão Gancho. Aqui é outro menino perdido, que se você assistiu, com certeza você lembra que é o Rufio. O Rufio, antes do Peter Pan retornar para a Terra do Nunca, é ele quem tá no lugar de liderança dos Garotos Perdidos, né? E, claro, não poderia deixar de ter feito o próprio Capitão Gancho, né? Então, assim, tô empolgadíssima, espero conseguir colorir todos esses desenhos essa semana, certo? Mas eu vou começar com esse daqui e provavelmente você vai ver outros tutoriais, outros processos criativos desses personagens que eu acabei de te mostrar, certo? Pegar aqui também as tintas. Não sei nem porque que eu tô tirando tudo aqui da sacolinha. Vou colocar aqui um pouco de gris. Meu gris tá um pouco entupido, porque ele tá espremido de uma maneira. Olha, tá muito espremido, ele não era pra estar espremido desse jeito. E a tampinha aqui não tá querendo tampar de tanta tinta, ou seja, tá uma vergonha isso aqui, gente. Não tô conseguindo tampar, que ódio. Vou deixar aqui separadinho. Vou separar aqui também terra sombra natural, que é um tipo de marrom, pra poder fazer a pele do garoto, né? Ele é um garoto negrinho, gordo, coisa mais fofa. E vou pegar aqui também um pouquinho de terra sombra. Você vê que um marrom é um pouquinho mais escuro que o outro. A roupa dele é cinza, a gravata dele é vermelha. Então já vou pegar aqui também o vermelho, alizarim. Tô achando esse alizarim muito escuro. Eu prefiro pegar o vermelho. Esse é o vermelho? Não, esse é o vermelho escarlate. Eu acho que vai mais de acordo aí com a imagem de referência que eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver aqui o que tá faltando, gente. Eu vou usar um pouco desse vermelho, talvez no tom de pele dele. A boina dele é azul, é um azul, só que é um azul da Prússia. Não sei cadê o meu azul da Prússia. Bem, não sei onde está o azul da Prússia. Eu vou colocar aqui o alizarim. E qualquer coisa eu dou uma mexida no valor da cor, né? Utilizando o grey junto com o azul alizarim para poder fazer essa boina. E essa parte aqui de cima também é vermelha. Eu acho que todas as cores que eu preciso já estão em jogo. Eu tô decidindo se eu vou fazer o fundo. Se eu for fazer o fundo, eu acho que ele vai ser verde, porque ele tem os detalhes vermelhos e eu acho que o verde vai ficar uma boa cor de fundo. Também porque o verde, né, ele remete à natureza, à selva, à floresta, e aí vai dar um pouco mais desse ar de menino perdido, né? Tomar um gole do chazinho.
Esse chá é delicioso, gente. Não sei se vocês gostam de chá. Eu amo chá. Desde os acho que 13, 14 anos que eu tomo chá. E eu amo MMs também, né? Ao longo da... Eu quase nunca mostro isso no meu processo criativo, né? Às vezes eu corto dos vídeos mesmo. Mas assim, quando eu tô desenhando, antes, durante ou depois, eu sempre faço um lanchinho. Se eu tiver com muita fome, eu faço antes, que é justamente pra não atrapalhar, né? De ficar desenhando com fome. Mas assim, por exemplo, no caso do MMs, dá pra eu ir pintando e comendo, por exemplo, né? Um petisco. E às vezes, se eu não como nada durante o processo, termina, dependendo do que eu tiver pintado, eu fico esgalamida, né? Então, assim, dessa vez eu separei aqui o lanchinho pra gente lanchar juntos e juntas, né? Não sei se você tem esse hábito, assim, o que você faz quando se desenha. Uma coisa também que eu sempre gosto de fazer quando eu desenho, mas sempre que eu gravo os tutoriais acaba que não dá pra fazer, é colocar música, né? Eu não posso colocar uma música de fundo, porque daí o YouTube e o Instagram barra o vídeo por conta dos direitos autorais, né? Mas às vezes, inclusive, eu não gravo a minha voz, eu gravo só o processo criativo do vídeo e faço a parte da voz depois, justamente para poder ouvir música. Como eu tô sem computador no momento e eu escuto a música no computador, então vai sem música mesmo. Mas de resto, estamos todos... tá tudo pronto. Vou afastar essa luz, eu acabei de perceber que ela não era para estar ligada, porque a câmera do meu celular é tão sensível que ela não gosta, assim, quando eu boto muita luz pra iluminar o desenho, a imagem fica pior do que sem luz. Então, tirar aqui a luz, certo? E aí, estamos prontos e prontas para começar o tutorial. Vou pegar aqui o pincel. O único perigo, vou até afastar, é eu colocar o pincel no meu chá, que isso já aconteceu várias e várias vezes comigo. Então vamos lá, pintar o fundo. Começar a pintura do fundo da maneira mais homogênea possível, certo? Ou seja, só espalhar aqui a tinta. Eu vou adiantar um pouco o vídeo, certo? Não tô usando um pincel quadrado, grande, que é bom pra pintar fundo, pra poder pintar aqui esses detalhes, ó, perto do rosto dele, pra garantir que eu não vou borrar nada, porque da última vez que eu inventei de usar o pincel quadrado grande, eu acabei dando uma borrada no meu bobo da corte, tá? Então, eu vou adiantar um pouquinho, já que é só pintura de fundo. Pronto, gente, terminei de pintar o fundo. Vocês viram que eu quase coloquei o pincel na minha xícara. Avisei pra vocês que isso poderia acontecer, mas graças a Deus não botei. E agora, a gente vai pintar aqui a roupa dele. A roupa dele é cinza, é um cinza escuro fundo com listas cinzas, um pouquinho de nada mais claro. Então, eu vou primeiro pintar com o cinza escuro, esperar secar e depois pintar as listinhas claras. Bebendo aqui um golinho de chá. Vai passar por cima aqui do colar dele. Depois eu refaço esse colar. E eu poderia, inclusive, se fosse o caso, como as listas na blusa dele quase não dá pra notar, né? Poderia também deixar, se fosse o caso, só com essa cor aqui, que já estaria valendo. Curioso, assim, eu não sei se você já viu alguma interpretação do conto do Peter Pan, assim, alguma interpretação psicológica, simbólica, né? Mas eu acho que até os mais leigos
sabem que o Peter Pan, o conto do menino que não cresceu, na verdade o Peter Pan ele é um adulto, né? É realmente, sabe aquelas pessoas que demoram a amadurecer, aquela pessoa que só tem tamanho, mas que ainda é criança, né? Então o Peter Pan, uma coisa que eu achei muito bem feita nesse filme do Robin Williams, né, no Hulk, A Volta do Capitão Gancho, que eu tava comentando com vocês, é que os meninos perdidos, né, e os meninos perdidos também, eles são adultos que são imaturos, né, que não cresceram. E um dos maiores indicativos que a gente tem disso é a roupa deles. Se você observar, muitos deles usam gravatas, usam roupas de adultos, né? Usam chapéu, usam gravata, usam camisa de botão, né? Como se fosse aquela roupa de adulto, que adulto usa para ir trabalhar, mas ao mesmo tempo, né? Fica daí a ironia, a coisa de que eles estão vestidos como adultos, mas eles não se comportam como adultos, né? Então, basicamente a gente tem uma das metáforas, né, um dos significados do conto. E o pirata, ele é o adulto que cresceu. A gente tem duas críticas aí, digamos, né, ao mundo adulto no conto do Peter Pan. Primeiro, o adulto que não cresceu, né, que os meninos perdidos, o próprio Peter Pan. Em seguida, a gente tem os piratas. Os piratas, eles são adultos que cresceram, mas que se tornaram adultos deploráveis, né? Não tem outra palavra não, assim, são adultos que esqueceram completamente suas crianças interiores, adultos que vivem só pra trabalhar, adultos que vivem só pra caçar meninos perdidos, atazanar a vida de outras pessoas, pessoas que ainda têm esse espírito mais leve, esse espírito mais infantil, né? Então a gente tem aí duas críticas, duas metáforas à vida adulta. Tô pintando aqui já o chapeuzinho dele, nem devia estar pintando o chapeuzinho. O ideal seria que eu pintasse primeiro, aqui na minha ordem, o rosto dele, tá? Porque o rosto tá por trás do chapéu, em termos de ordem aqui, né? No entanto, eu quero que o chapéu seque, assim como a blusa, o suficiente para eu poder fazer algumas dobrinhas, alguns drapejamentos nele, certo? Então, por isso que eu me atrevi aí a pintar logo esse chapéu. Pintar logo aqui também a gravata. Vermelhinha. E aqui a gente vê que o nó da gravata tá se perdendo um pouco, mas depois eu posso vir com a tinta e fazer algumas sombras para poder retomar esse nó dessa gravata. A gente tá vendo que o vermelho também tá ficando bem escuro, porque tinha um restinho ali do azul que eu usei no chapéu dele, no pincel, e acabou que o vermelho ficou bem, bem escuro. Mas daí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, deixar a tinta, o papel absorver a tinta. E se for o caso depois, dar um retoque na cor dessa gravata, né? Eu quero um vermelho bem vivo. E esse vermelho também é o vermelho do pompom aqui em cima. Então, fazendo aqui as linhas, puxando, pra parecer mesmo que é uma lã, né? Ter a texturinha de lã. Mesma coisa, esperar secar pra poder fazer algumas sombras. Ai, gente, já tô amando a capacidade da pessoa de amar a sua própria arte, né? Geralmente as pessoas... muita gente, né, no seu processo criativo fica, meu Deus, que horrível! Mas, assim, eu procuro me divertir, sabe? Assim, eu acho que o espírito da coisa, se você vai desenhar pra se estressar, pra ficar naquela de, ai, tá horrível, tá isso, tá aquilo outro, às vezes melhor nem desenhar, sabe? Assim,
A coisa comigo é realmente para aproveitar o processo, principalmente porque eu não tenho muito tempo para estar sentando e fazendo minha arte autoral durante a semana, sabe? Então, acho que se eu ainda parar para me estressar, acho que a coisa não dá muito certo. Mas também, quando não dá certo, ou seja, quando eu faço uma coisa que eu não gosto, eu também não fico fingindo que eu tô fazendo uma coisa que eu tô gostando sem estar dando certo não, sabe? Eu acho que precisa desse senso crítico. Vou começar aqui pintando a orelhinha. E eu não quero perder a expressão aqui que eu fiz no rosto dele. Então, eu vou botar um pouquinho mais de água nesse marrom pra ele ficar um pouco mais diluído, pra eu poder continuar vendo aqui o rosto dele, mesmo depois de pintar. Talvez no vídeo não apareça, mas pra mim tá dando pra ver. Agora eu vou pegar o branco. Um pouquinho de nada de branco. Trazer aqui pro lado, pegar um pouquinho do gris. Ó. Pra fazer esse cinza um pouquinho mais claro. E fazer aqui as linhas. Não dá nem pra ver direito, gente. Acho que só chegando pertinho mesmo que daria pra ver. Mas é um detalhe que faz a diferença. Porque mesmo não dando pra ver assim com muita clareza, mas a gente sente que tem alguma coisa diferente ali. Então, sem muito mistério. Fiz aqui uma parte da camisa dele, as listinhas. E aqui a mão firme. Pra poder fazer essas linhas, fazer aqui também. E vou aproveitar e vou retocar aqui o vermelho, que eu falei pra vocês que eu acho que ficou muito... não ficou tão vivo como quanto eu gostaria, porque pegou um pouquinho, né, de uma cor mais escura. Dando aí esse retoque. E usar também esse vermelho mais escuro. Pra poder fazer a parte aqui de cima, né, desse pompom de lã. Deixa eu ver aqui quanto já tá seco o suficiente, eu acho, pra começar a trabalhar o lápis de cor. Eu posso até começar pelo fundo aqui no lápis de cor. Já separando aqui alguns tons. Preto. Queria que tivesse um azul escuro, mas não tô encontrando um azul escuro da maneira que eu queria.
Mas tá aqui, separei alguns tons, né? Separar aqui um tom de vermelho também. Pra depois que essa gravata secar, a gente poder fazer detalhes, se for o caso. E vou começar fazendo aqui essas linhas, que são linhas que eu procuro sempre trazer nas minhas ilustrações autorais. São linhas de volumetria, gente. Quando a gente estuda formas orgânicas, a gente vê que linhas onduladas e linhas curvas, elas trazem volume, né, às formas orgânicas. Então, eu acho que a incorporação dessas linhas no meu trabalho autoral tem a ver com essa coisa orgânica, né, que eu tento trazer aos meus desenhos. Você vê que esse verde que eu tô usando, que é um verde oliva, ele nem aparece direito. Tem coisas que a gente faz no nosso desenho que você só presta atenção, assim, você só vê mesmo se você estiver vendo bem de perto, né? Deixa eu usar esse azul. Mas, que fazem a diferença no sentido, assim, de que não estando lá, a ponta quebrou, não estando lá, você não faz muita diferença, mas estando lá, ele dá um tchanzinho que se tirar, você passa a sentir a falta, né? Então a ideia é essa. Eu acho que eu vou desenhar aqui também umas folhas, né? Remetendo a essa coisa de que os garotos perdidos moram em florestas. Afastar aqui os lápis, porque eles estão mexendo, fazendo barulho. Vou comer mais um pouquinho de M&M's. Tá acabando. Ó, aqui acho que já dá pra fazer o formato dessa gravata. Com lápis de cor. E já dá também pra ir trabalhando o formato do rosto dele. Retomar aqui algumas linhas. Aqui no chapéu também. Pegou um pouco de vermelho na minha mão. Tá bom o M&M's, gente. O último M&M's. Aqui é a linha de expressão do sorriso. Geralmente eu não desenho essas linhas de expressões, mas eu quis desenhar porque pra deixar assim o sorriso dele bem sorrisão, sabe? Pra gente ver que ele tá bem feliz. Aqui os olhos, sobrancelha. Tava desenhando com a luz do quarto fechada, porque tá de dia. E aí eu tô começando a perceber que não tá me enxergando muito bem. Deixa eu ver, gente. Eu ainda acho que esse vermelho da gravata pode ser mais vivo. Voltar aqui e pegar ali o vermelho
pegar direto da bisnaga. Ver se a gente consegue deixar esse vermelho da gravata mais vivo, mais interessante. Mais contraste aí também, né? E aproveitar, ó, trazer pra cá de novo. Também ficou muito escuro. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho do branco, aproveitar esse vermelho, pegar um pouquinho de nada de branco, misturar aqui com o marrom. Pra poder dar destaque aqui ao nariz dele mais rosadinho. Isso geralmente tende a deixar o personagem mais fofinho. Tem que tomar cuidado pra não virar um narizinho de palhaço. Trazer um pouco mais de marrom. Porque eu quero que seja um rosadinho natural, sabe? E decidir também aqui o sorriso dele, se eu vou pintar de branco, se eu vou pintar de vermelho, fazer a língua. Acho que eu vou pintar de branco. Ficar um sorrisão, mostrando os dentes. Né? Que é uma característica que mostra sinceridade. Gente, se vocês não assistiram esse filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho, eu acho que tem na Netflix. Eu sei que eu dei spoiler. Perdão. Tá? Mas vale a pena. Assistam. É realmente um filme muito bom. Eu vou esperar secar um pouquinho esse branco. Porque pegou um pouco aqui nas linhas, né? Deixou um pouco confuso para poder refazer as linhas. Enquanto isso, vou fazer os famosos respingos, né? Assim, quase impossível hoje em dia eu fazer uma ilustração autoral minha e não ter respingo. Vou tomar aqui o chazinho. Respingo, o pincel tem que ser mais fininho. Então, pegar aqui verde. Tô pegando verde limão, ao invés desse verde escuro aí do fundo. Ah não, é o verde oliva, gente. Mas não tem problema, ele é mais claro do que o verde aí do fundo. Vou pegar aqui um marcador pra poder bater. Nunca batam, nunca façam respingo batendo com o lápis, tá? Porque quebra o lápis por dentro. E o respingo, tem gente que se empolga e sai batendo. Uau, 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 uau. Não é assim, gente. Eu digo, você tem que tentar controlar aonde que o respingo vai cair. Ainda que ele caia em cantos assim, por exemplo, no rosto, na roupa, tá? Cantos que você, por exemplo, pode não querer que caia. Se você realmente não quiser que caia, você tem que cobrir com um papel, um tecido, alguma coisa que proteja. Mas, ainda assim que você, por exemplo, eu quero mais no fundo, tá? Então, você tem que, ó, controlar, botar na área que você quer e bater mais no fundo, certo? Eu sei que quando a gente aprende sobre respingo, a gente se empolga, né? E aí a gente quer sair... Eu tenho uma aluna de 4 anos, gente, que respingo é a felicidade dela, da aula de pintura dela, quando a gente faz respingo. Mas, né, usando ele assim como técnica mesmo, como recurso para ilustração, você tem que controlar. Juntando aqui os lápis, mas separando aqui o preto. Vou fazer as linhas.
tô terminando, gente, assim. É uma ilustração simples, mais fofinha. Acho que quem assistiu, né, a essa versão do Peter Pan vai lembrar. E espero estar fazendo jus, né, aí ao personagem. Aqui em algumas linhas, ó, as listrinhas da roupa. Como é muito clarinho, vou fazer levemente em algumas, não todas. Dá uma escurecida aqui com o preto. Novamente, aquele detalhe que se você não faz, não sente falta. Depois que faz, você começa a sentir falta caso não esteja lá. Destacar mais aqui o pescoço dele. Formato da orelha. Aqui eu acho que também cabe um pouquinho de lápis de cor. E eu acho que eu quero uma sombra. Vamos lá. Vou pegar aqui um pouquinho desse marrom um pouco mais escuro. Pra fazer uma sombra. Tirar bastante o excesso, pra não ficar estranho. Aqui. Aqui na orelha. Talvez um pouco aqui. Avaliando pra ver se é isso mesmo, se tá faltando alguma coisa, se eu quero mais algum respingo. Eu não sei se respingo, mas posso pegar aqui o branco. Fazer umas bolinhas. Sentindo falta um pouco desse contraste no fundo. Ainda melhorar aqui um pouco mais o sorriso dele. E é isso, gente, tá pronto. Não sei se o pincel tá aqui no meio, mas tá pronto aí o meu primeiro personagem, baseado no conto do Peter Pan, Garoto Perdido. Mais especificamente, Garoto Perdido do filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo você nos próximos vídeos. Se gostou, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Adeus e obrigada por todo o peixe.